O primeiro pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 a R$ 1.200 para ajudar trabalhadores autônomos, informais e microempreendedores individuais durante a crise do coronavírus começa a ser pago hoje, dia 9 de abril. No entanto, só está liberado para os trabalhadores previamente registrados no Cadastro Único e que tenham conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica Federal. Os demais receberão o primeiro depósito na semana que vem. Para falar sobre isso, nós recebemos ao vivo aqui em nossos estúdios o advogado Dr. Jossam Batistucci. Você pode tirar suas dúvidas pelo nosso WhatsApp, da Tarabacidade, 3315-1313, ou então mandar a sua pergunta via Facebook. A gente está esperando. Dr. Jossam, afinal de contas, quem tem direito a esse auxílio? Bom dia. Bom dia, Sara, todos que estão nos ouvindo e vendo, aqui pela Tarobá. O auxílio emergencial de R$ 600, ele é destinado aos profissionais liberais, os autônomos, aqueles que são os trabalhadores informais também e aqueles que possuem MEI. Uhum. E como que a gente faz para poder conseguir esse auxílio? O governo estabeleceu a duração por 3 meses, podendo ser prorrogado desse auxílio, e deve ser feito um cadastro e uma inscrição junto ao site que foi disponibilizado pelo sistema da própria Caixa Econômica Federal. É tranquilo, é fácil de fazer? A gente consegue? É tranquilo, Tem ali, logicamente, todos os passos, Tem uma sequência de ser preenchida de informações, etc., mas não é nada que possa ser absurdamente difícil de preencher. Pelo próprio site, então? É um aplicativo específico do próprio sistema do governo, da Caixa Econômica. Tá. Quais são as medidas para os trabalhadores registrados CLT? Existem diversas situações, Sara, relacionadas às situações dos próprios trabalhadores. Nós temos a medida provisória 927, que tem mais ou menos 16, 18 dias, que permitiu uma série de medidas, como adiantamento de férias coletivas, adiantamento de férias individuais, assim como o uso via banco de horas de todas as horas não trabalhadas, podendo ser compensado isso em até 18 meses. Então, são algumas regras diferentes. E pela medida provisória 936, agora recente, de semana passada, se permitiu fazer a redução proporcional da jornada, bem como da remuneração, ou então a suspensão do prazo de trabalho. A redução da jornada com a redução da remuneração, ela pode ser por até 90 dias, sendo que a suspensão do contrato de trabalho pode ser por até 60 dias. Em ambas as situações, a participação do governo federal no pagamento deste auxílio que vai ser feito, adimplido, pago, portanto, aos trabalhadores. E é permitido ainda aos empregadores fazer uma complementação a título de ajuda mensal compensatória de natureza indenizatória. Então, não necessariamente o empregado precisa ganhar algum real a menos, mas o empresário, o empregador, ele pode se utilizar disso, que é uma ferramenta, algo disponível, que o governo coloca para pagar parte desta remuneração, se ele quiser também. Correto. Nós já temos perguntas pelo Facebook, que você pode fazer nas perguntas pelo Facebook ou mandando para a gente pelo 3315-1313, que é o WhatsApp do Tarobá Cidade. É o Ezequiel Santos. O meu patrão, ele me adiantou 15 dias de férias, mas eu não recebi nada ainda. Até quando ele tem que me pagar? E esses dias já acabaram. E aí, quando acabam os 15 dias, acho que é isso que ele quis perguntar. Ezequiel Santos. Ezequiel, possivelmente é CLT, né? Sim, por se tratar de férias, sim. A medida provisória 936 flexibilizou um pouco algumas regras, justamente em razão da extrema força maior que estamos vivendo. Pela CLT, o empregador tem o dever de comunicar as férias com 30 dias de antecedência. Mudou, agora são 2 dias, nessa situação de estado de calamidade. As férias devem ser pagas antes do início das férias propriamente ditas, mas mudou também em razão dessa situação específica. Então, agora tem até o 5º dia útil, ali depois do início das férias. Então, pagamento. No caso, Ezequiel, já era para ele ter recebido. Se já faz 15 dias, sim, ele deveria ter recebido suas férias. Quando você fala em suspensão e férias são coisas distintas? Sim, suspensão do contrato de trabalho, que é possível por até 60 dias, é quando o trabalhador, de fato, deixa de estar dia a dia, diretamente vinculado àquele serviço, obrigatoriamente tendo que prestar o serviço, ele vai ficar na casa dele, período de 30 mais 30, portanto, até 60 dias, sem trabalhar nada. Se ele trabalhar alguma coisa, vai passar o empregador a ter que
pagar algumas situações, inclusive para o governo, em relação a isso, ser inscrito em dívida ativa, etc. Férias é uma outra situação. Férias é uma antecipação, no caso que é possível, ou a concessão quando o empregado já preencheu os requisitos que lhes são ali estabelecidos pela lei. Doutor Josan, vou te convidar para ficar, porque a gente tem mais perguntas. Ótimo. Nós tivemos uma denúncia, tá? E depois eu vou te fazer algumas perguntas em relação à questão também do auxílio emergencial. Tá bom? Tá, joia. Muito obrigada. Você vai mandando seu WhatsApp para mim pelo 3315 1313 e tirando as suas dúvidas aqui no Tarobá Cidade. Hoje é o Dia Nacional da Biblioteca. Essa data tem como principal objetivo incentivar a leitura como ferramenta base para a educação e formação do cidadão. Para nós, jornalistas, a leitura é obrigatória e faz parte do nosso dia a dia. O Tarobá Cidade convidou 3 jornalistas conhecidos aqui do Grupo Tarobá para dar dicas de livros para você. Rafael Sanches. Oi, Sara. Vim aqui nesse dia da biblioteca para também deixar o meu registro, até porque a gente se sente em casa na biblioteca. Vou falar por mim, eu me sinto em casa na biblioteca, especialmente quando era criança, biblioteca da escola, até biblioteca da faculdade. Muito legal conhecer mundos novos por meio dos livros. E falando em livros, eu vim indicar um aqui que é meio na minha área, né? É bem na minha área. É o jornalismo esportivo do Paulo Vinícius Coelho, que é um comentarista esportivo que eu gosto bastante. Ele fala sobre os desafios desse setor, né, do jornalismo esportivo, ainda um pouco de preconceito que enfrenta por muitas vezes ser considerada uma editoria menos importante e sobre todas as técnicas dentro do jornalismo esportivo. Então eu indico para quem está querendo ingressar no jornalismo, ingressar nessa área, ou só para quem quer ter uma boa leitura mesmo, tá bom? Um abraço, Sara. Oi, Sarinha, tudo bem? Pois é, você me pediu uma dica de leitura para esses tempos de isolamento social. Eu tenho que confessar que eu estou lendo menos até do que deveria, devido a essa correria, a falta de tempo. Mas eu gostei sempre de ler muito, até por isso, adivinha, eu fiz jornalismo. E aí, a minha dica é uma leitura que eu gosto desde a infância. Olha só, tá ouvindo essa música? Eu coloquei até uma trilha sonora para ver se vocês adivinham a minha dica de leitura. E vou ler um trechinho então para vocês, tá? Tu não és ainda para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100 mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti, e tu não tens também necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100 mil outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim o único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Então, minha dica de leitura, então, para esses tempos de isolamento é O Pequeno Príncipe. E ainda deu para perceber, né? Eu aderi, então, à tecnologia, aos e-books. Acho super prático, porque além de poder ler no computador, a gente pode ler também no celular, onde a gente estiver. Sarinha, beijo, tchau! Oi, Sara, tudo bem? Tudo bem aí, pessoal que está acompanhando Tarobá Cidade? Pois é, neste dia da biblioteca, eu tenho aqui uma sugestão de livro. Aliás, livro é uma coisa que todo mundo deveria amar, porque a leitura acrescenta tantas coisas para a nossa vida, né? Então, a minha sugestão aí nesse dia da biblioteca é este romance policial, As Esganadas, do Jô Soares. É muito difícil alguém não conhecer o Jô Soares, né? Um grande apresentador, escritor, também autor de peças de teatro, né? E neste livro aqui, As Esganadas, é um romance policial, mas com uma pitada de humor. A história se passa no Rio de Janeiro, na década de 1930, mais especificamente no ano de 1938, em que a polícia toda ali do Rio de Janeiro, a polícia carioca, é mobilizada para tentar encontrar um assassino de mulheres. Mas, como o próprio título e também a capa aqui podem sugerir, ele assassina mulheres assim um pouco avantajadas, né? E nesse livro, nessa bela história, As Esganadas, de Jô Soares, a polícia tenta então descobrir a motivação desse crime. Então fica aí a minha sugestão, um romance policial, que aliás é o meu gênero literário preferido para este Dia da Biblioteca. Grande abraço para você, Sara.
Obrigada, Rafael Machado, mas eu tenho certeza que neste momento, você com um bebê recém-nascido, o máximo que você lê é conto, historinhas para o seu bebê dormir, não é verdade? Fala a verdade. Obrigada, Lu Miyazaki, obrigada também, Rafael Sanches. Vamos falar agora da Pinduca? Pinduca Alimentos é presença marcante na sua mesa. Massa de tapioca Pinduca é perfeita para o seu lanche. Por quê? Porque ela combina com tudo que você gosta. É sem glúten, sem sal, rica em carboidratos e de fácil digestão. Use a Cuca. Alimentos é Pinduca. Desde 1966, alimentando o Brasil. Pinduca na mesa é alegria com certeza. E fala a verdade, uma tapioca no café da manhã é delicioso, tapioca para o almoço, tapioca café da tarde e até para jantar. Eu sou suspeita porque eu adoro. E essa massa de tapioca Pinduca é super fácil de fazer. Direto para a frigideira, direto para cá. Uma delícia. Tenho certeza que você vai adorar. E você pode continuar tirando suas dúvidas pelo nosso WhatsApp 33 15 13 13. Intervalo é rapidíssimo, a gente volta já já.